Maravilha, pessoal. Vamos a mais uma aula de Química e hoje a aula é sobre distribuição eletrônica dos elementos de transição, que normalmente quase não são cobrados pelas provas, como o Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido como Enem, mas sim em Olimpíadas, tá? E seletivos militares que requerem um maior grau de aprofundamento do candidato. Então nós temos aqui a tabela periódica, tá? E aí na aula 1 nós vimos como identificar os elementos de acordo com a distribuição de Linus Pauling, tá? E a qual grupo ele está localizado. Por exemplo, aqui eu tenho o bloco S, tenho o bloco P, tenho o bloco D e tenho o bloco F. Então, hoje nós iremos aprender como identificar o elemento do bloco D. E esses elementos são chamados de elementos de transição, ok? Então, vamos lá. Essa tabela pode ser denominada de famílias, certo? Ou grupos. Quando é que eu vou chamar de família? Quando eu tenho a denominação de A ou B. Por exemplo, eu tenho família A e tenho família B, certo? Família A são os elementos representativos, aqueles que têm subnível S ou P, né, como mais energético. E nós temos famílias B, aqueles que têm subnível mais energético D ou F, ok? Então, observe que aqui nós temos, quando nós estamos relacionados à família, que são os elementos representativos, que são os elementos da família A, e nós temos elementos de transição, que são as famílias B, tá? Que é essa parte aqui, ó, do centro da tabela periódica. E é isso aqui que nós iremos focar na aula de hoje, certo? Ok. Então, pessoal, esses elementos eles são localizados no centro da tabela, como já foi mostrado aqui para vocês, tá? E eles são conhecidos como elementos de transição ou elementos do bloco D. Sua distribuição requer uma atenção, principalmente dos elementos conhecidos como elementos anômalos, tá? E esses elementos eles não correspondem às propriedades experimentais. Então eles passam a ter uma configuração eletrônica diferente dos demais elementos, certo? E é aí que você precisa ter cuidado. Então os elementos de transição possuem o elétron mais energético no subnível D. Então a tabela aqui periódica, em relação aos grupos, tá? Em relação aos grupos, ela vai de 1 a 18, ok? Quando você chega aqui na família 3A, você já tem o grupo 13. E assim segue a sequência, grupo 14. Então, isso aqui significa dizer que eles recebem esse formato porque é considerado o preenchimento total do subnível D. E quando nós estamos aqui fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 3d10, certo? Então aqui o subnível D ele comporta no máximo 10 elétrons. Então, se a gente pegar aqui 3 mais 10, 3 mais 10, nós teremos o grupo 13. Se eu pegar 4 mais 10, nós teremos o grupo 14. Então, isso aí você pode aplicar para qualquer um desses elementos aqui representativos a partir do grupo 3A. Beleza? Maravilha, né, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos exercitar. Um átomo de ferro, por exemplo, ele tem número atômico 26 e massa 56. Lembrando que toda vez quando eu for fazer a distribuição eletrônica, eu vou fazer do número atômico, tá? Partindo aqui de um átomo neutro, eu vou fazer a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, e aqui você vai somando até completar as 26. 3p6. Então vamos somar. 2 mais 2 dá 4, com 6, 10, com 2, 12, 6, 18. Então, 4s2, 20, 3d6, 26, ok? Então, para nós identificarmos a família, tá, pessoal?
nós iremos fazer uma soma, tá? A soma será dos elétrons do subnível mais energético, que no caso é o subnível D, com os elétrons da camada de valência, que é a camada que tem o maior nível. E o maior nível aqui é o nível 4, certo? Concorda? Então, nós vamos somar 2 mais 6, 8. Então, família 8. Agora, nós temos 8A, é a família dos gases nobres, e temos 8B, que está lá no bloco dos elementos de transição. Então, nós iremos denominar esse elemento na família 8B, porque o seu último subnível terminou em D, tá? Então, quando termina em D ou F, o bloco é o bloco B, ok? Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. O período é o maior nível, ou a camada de valência. E a camada de valência aqui é o maior nível, que é o nível 4, ok? Então, período 4. Se nós formos analisar aqui, ó, na tabela periódica, eu tenho 1, período 2, período 3, período 4, 5, 6, 7, que corresponde no nosso diagrama lá de Linus Pauling, vai de 1 a 7. Então, nós temos o período 4, que é esse período aqui, ó, certo? E a família 8, tá aqui. 8B, tá aqui. E aqui está o ferro, no grupo 8. Tá aqui grupo 8, se você não consegue visualizar, se você pega uma tabela que tem a grupo, aí você consulta que você irá ver que o ferro, ele está no grupo 8, né? Mas ele é da família 8B porque ela engloba tanto o grupo 8, 9 e 10, porque esses elementos eles têm propriedades semelhantes, por isso que eles são organizados em famílias, ok? Certo, então eu entendi. Vou colocar mais um exemplo para fixar. Então eu tenho aqui escândio, número atômico 21. Vamos fazer a distribuição dele. Então eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Vamos fazer a soma. Então você pega o último subnível e a camada de valência, certo? Então nós temos aí quantos elétrons na camada de valência? Então nós temos aí quantos elétrons? 3, 2 elétrons do subnível S e um do subnível D. Então eu tenho 3. Família B ou família A? Família B, porque terminou em D, certo? Então eu tenho aí a família B, 3B. E o período, pessoal? O período é o maior nível, que é o período 4, ok? Para verificar se está correto, você pode olhar na tabela aqui, ó, período 4, o escândio está aqui, ó, vou colocar em azul para ficar melhor para vocês visualizarem. Está bem aqui, ó, no grupo 3, certo? Família 3B e no período 4, ok? Então, pessoal, tem que ter cuidado com esses dois elementos, o crômio ou cromo e o cobre. O cromo, ele tem 24 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. 3d quanto? Então, vamos somar aqui. 2 mais 2 dá 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 24. Ok. Só que essa configuração aqui, ela não é a configuração correta, tá? Nós teremos aí uma configuração 4s1, tá? 3d5. Essa aqui que será a configuração correta. Por quê?
Então vamos lá, vou explicar por quê. Então nós temos aqui um gráfico de energia versus número atômico, certo? Então eu tenho aqui o subnível 3D, que tem mais energia aqui, ó. Você pode observar que tem mais energia do que o subnível S. Então 4S. O que acontece? O subnível D, ele vai perdendo energia nesse processo. À medida que nós vamos aumentando o elétron no subnível D, ele vai reduzindo essa energia. E o subnível S, ele vai aumentando até chegar a um ponto em que eles dois têm praticamente a mesma energia, tá? Então, quando nós desenhamos aqui, por exemplo, o S, D, subnível S só tem um orbital, né? E o subnível D tem 5 orbitais. Quando eu vou fazer a distribuição eletrônica aqui desse primeiro caso, então aqui no subnível S eu tenho 2, vou colocar aqui 2 elétrons, e no subnível D eu tenho 4. Então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, ok? Aqui eu tenho uma certa diferença de energia, certo? Então, o que é que o gráfico nos diz? Que esses elétrons, eles vão praticamente ter a mesma energia em determinado momento. Então, nós sairemos dessa condição para essa condição aqui, ó. Então, 1 subnível para o subnível S e 5, aliás, orbitais, desculpe. Então, eu tenho um orbital para o subnível S e 5 orbitais para o nível D. Agora aqui a energia, como ela fica são bastante próximas, né? Então praticamente o subnível S e o subnível D não há diferença, tá? Então aqui a gente aplicou o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand, tá? E aqui nós vamos aplicar do mesmo jeito. Então se aqui eu tenho 2 elétrons, tá? E aqui eu tenho 4. O que é que vai acontecer? Quando eu aplicar o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand, esse elétron aqui, ele vai se deslocar para o orbital que está aqui vazio. Gera uma certa instabilidade, tá? De energia. Então, nós teremos que fazer isso aqui, ó. Esse elétron vai se deslocar para o último orbital para seguir a sequência do princípio da exclusão de Pauli da regra de Rand. Então, nós teremos aí S1, tá? D5. Essa aqui é a configuração correta para esse átomo anômalo, que é o átomo de cromo. Ok? Agora nós vamos para a situação dos átomos que tem número atômico de 25 a 28. Também, pessoal, é muito parecido com o cromo. Você tem, por exemplo, o manganês, ele tem 25 elétrons. Então, quando eu fizer a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, certo? 3p6, 4s2, 3d, 2 mais 2 dá 4, com 6, 10, 12, 18, 19, 20 e 5, certo? O que é que vai acontecer aqui? Quando eu for distribuir os elétrons, aqui S e aqui D, se eu aplicar a mesma situação do crono lá, isso aqui não vai mudar nada, tá? Não influencia na distribuição, porque quando eu for fazer a distribuição aqui, ó, coloquei um elétron no subnível S, nós temos esse monte de elétron aqui, ó. São 7 elétrons, né? Então vamos distribuir ele aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então não mudou nada. Então de 25 a 28 não vai existir nenhuma mudança, apesar deles também seguir aquela mesma sequência da energia, tá certo? A energia do subnível 3D e 4S, elas se aproximam muito mesmo, né? Até chegar a um ponto em que os orbitais têm a mesma energia, ok? E o outro átomo
que você tem que ter cuidado é com o átomo de cobre, que tem 29 elétrons, tá? Quando eu fizer essa distribuição aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p9, não é isso? Ok, então eu tenho aqui um gráfico dessa forma. Eu tenho energia, tenho um número atômico aqui. Então eu tenho 3D, que é o subnível mais externo, tá? E aqui eu tenho 4S. O 3D, a energia, ela vai caindo bastante por conta do aumento do número atômico, certo? Isso aqui ocorre com átomos que têm número atômico maior do que 29. E o subnível S vai aumentando, certo? Então acontece uma inversão de energia aqui. Então o 3D ele vai ter menor energia. Então nós vamos ter o orbital desse jeito aqui, ó. O orbital D. Então aqui eu vou ter os 5 orbitais e o subnível S somente com um orbital. Então se eu for distribuir aqui, vai ficar o seguinte: aqui eu tenho 9 elétrons no subnível D, certo? Então vamos distribuir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T. E aqui no subnível S eu vou ter 2 elétrons. Então o que é que acontece? Como a energia do subnível D aqui, ó, ela vai ser menor, nós não podemos deixar um orbital desse aqui somente com um elétron, porque nós temos que preencher são os orbitais de menor energia. Então esse elétron que está no subnível S, ele vai vir para o subnível D. Então a configuração irá ficar da seguinte maneira. Então aqui eu tenho os 5 orbitais D e o S. Então eu vou preencher aqui, ó, seguindo o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand. Então aqui 9, certo? E um elétron que veio do subnível S vai ficar vai ficar D10. Você pode somar aqui, dá 10 elétrons. E aqui vai ficar S1. Ok? Então por isso que nós teremos uma configuração 4S1, 3D10. Ok? Professor, isso aqui influencia no grupo? Não, pessoal, isso aqui não influencia no grupo. Então a família aqui continua sendo a família 11 e será B porque é subnível D, e o período continuará sendo o período 4, ok? Então, pessoal, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações, para que toda vez que eu postar um vídeo, você fique sabendo. Até a próxima aula.